A verdadeira inteligência não se mede pela quantidade de palavras que alguém pronuncia, mas pela qualidade daquilo que observa em silêncio. Quando você aprende a ficar em silêncio, descobre que o mundo começa a se revelar diante de você. Pequenos gestos, expressões faciais, tons de voz, pausas nas conversas, tudo passa a falar mais alto do que os discursos intermináveis. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente sempre se manifesta, mesmo quando tentamos escondê-lo. Ele aparece em lapsos, em escolhas de palavras, em comportamentos sutis que escapam ao controle. Mas apenas os atentos conseguem enxergar esses sinais. E é aí que nasce a verdadeira inteligência, no olhar que vê sem pressa de responder, na mente que observa sem a necessidade de se impor. Quando você está presente, realmente presente, percebe detalhes que a maioria das pessoas ignora. Quem fala demais geralmente perde essas sutilezas, porque está ocupado demais em tentar ser ouvido. Mas quem silencia e observa, descobre o que realmente está acontecendo ao seu redor. Descobre intenções escondidas, inseguranças disfarçadas, desejos não ditos. E esse tipo de percepção é uma forma de poder que não precisa ser exibida. Pergunte-se, quantas vezes você respondeu rápido demais, sem perceber o que estava por trás das palavras do outro? Quantas oportunidades de entender profundamente uma situação você perdeu, porque estava mais preocupado em dar sua opinião do que em escutar? A inteligência verdadeira não é corrida, ela é paciente. Ela não se apressa em falar, porque sabe que cada segundo de silêncio traz mais clareza do que 1000 frases vazias. Quando você silencia, o outro revela quem é, e nesse momento você aprende sem esforço. Esse é o primeiro segredo para ser mais inteligente do que qualquer pessoa sem dizer uma palavra. Observar antes de reagir. Muitas pessoas acreditam que inteligência está em vencer discussões, em ter sempre uma resposta pronta, em mostrar domínio sobre qualquer assunto. Mas a verdade é que os mais sábios não competem para provar nada. Eles escutam. Escutar não significa apenas ficar calado esperando sua vez de falar. Escutar é abrir espaço para que o outro se revele por completo. É perceber não apenas as palavras, mas a emoção que as acompanha. É notar quando alguém fala com confiança ou quando está tentando esconder a insegurança por trás de uma voz firme. Carl Jung dizia que aquilo que mais evitamos mostrar de nós mesmos acaba transbordando em nossos gestos e atitudes. E quem sabe escutar, quem sabe observar em silêncio, capta essa linguagem invisível. É por isso que o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer discurso. Ao invés de se apressar para falar, aprenda a se aprofundar na escuta. Quando você deixa o outro falar, ele mostra o que pensa, o que sente, o que teme e até mesmo aquilo que gostaria de esconder. Enquanto isso, você ganha clareza, aprende sobre o outro e, ao mesmo tempo, fortalece a si mesmo. Ser inteligente não é falar muito. Ser inteligente é escolher quando falar. E mais importante ainda, é saber quando não falar. Esse silêncio estratégico não é sinal de fraqueza. Ao contrário, é sinal de domínio interior. Mostra que você não precisa disputar espaço. Não precisa se impor à força, porque confia em si mesmo o suficiente para esperar a hora certa. Pense nisso. Quando você entra em uma sala e alguém fala sem parar, tentando convencer a todos da sua inteligência, o impacto é limitado. Mas quando entra alguém que permanece em silêncio, observando com serenidade, sua presença é muito mais marcante. As pessoas notam, elas sentem que há profundidade ali. E, mesmo sem uma palavra, você já se destacou. Esse é o segundo segredo para ser mais inteligente do que qualquer pessoa sem dizer uma palavra. Usar o silêncio como estratégia. Ele não é ausência, ele é força, ele é domínio, ele é a marca dos que sabem muito, mas não precisam provar nada. A maioria das pessoas associa a inteligência ao que é visível. Diplomas, palavras difíceis, raciocínios rápidos. Mas Carl Jung nos lembra de algo muito mais profundo. A verdadeira inteligência nasce da capacidade de dialogar com o próprio mundo interior. O silêncio externo abre caminho para o diálogo interno. Quando você não precisa se ocupar em provar nada para ninguém, você se volta para dentro de si mesmo. E é nesse espaço silencioso que se encontra uma das maiores ferramentas da mente, a imaginação ativa. Jung descrevia a imaginação ativa como a habilidade de dar forma às imagens, símbolos e pensamentos que surgem do inconsciente.
É como se você conversasse com partes escondidas de si mesmo. Essa prática permite que você acesse respostas que não estão na superfície da mente lógica, mas nas profundezas da sua psique. Enquanto a maioria busca respostas prontas em livros ou na opinião dos outros, quem aprende a se recolher, a ouvir a própria voz interior, descobre fontes inesgotáveis de sabedoria. É como abrir uma janela para dimensões internas que revelam novas soluções, novas perspectivas, novos caminhos. Você já percebeu como, muitas vezes, suas melhores ideias surgem em silêncio, no banho durante uma caminhada solitária, ou até no momento em que você simplesmente decide se desligar das distrações. Isso acontece porque a mente, quando silenciada, trabalha com mais clareza. O inconsciente fala, e você finalmente consegue ouvir. Essa é uma inteligência que não precisa ser exibida. Ela se mostra em decisões certeiras, em respostas ponderadas, em ideias criativas que parecem surgir do nada. Mas nada surge do nada. Tudo vem desse espaço interno profundo, que só se acessa através do silêncio. Enquanto muitos gastam energia competindo para mostrar quem é mais inteligente, aquele que se conecta ao próprio interior se torna naturalmente mais sábio. Não pela competição, mas pela profundidade. E quando essa profundidade se manifesta, ela não precisa de palavras. Ela é percebida na forma como você age, na forma como você se posiciona, no impacto que você causa apenas pela sua presença. Esse é o terceiro segredo para ser mais inteligente do que qualquer pessoa, sem dizer uma palavra. Cultivar a inteligência interior, a imaginação ativa e o diálogo silencioso com sua própria alma. O silêncio não é vazio. Ele é cheio de significados. Muitas vezes, quando você escolhe o silêncio, as pessoas acreditam que você não tem nada a dizer. Mas na realidade você está preservando sua energia, protegendo suas ideias e aguardando o momento certo de agir. Carl Jung dizia que nossas camadas mais profundas são guiadas por arquétipos, imagens universais que habitam o inconsciente coletivo. O sábio, o herói, a sombra, o curador, todos vivem dentro de nós, esperando o momento de se expressar. E quanto mais você se conecta a esse mundo interior, mais percebe que não precisa provar nada através de palavras, porque a verdadeira sabedoria se manifesta na forma como você existe e não no quanto você fala. Observe as pessoas ao seu redor. Muitas delas têm necessidade constante de mostrar conhecimento, de serem ouvidas, de validarem sua inteligência. Mas quanto mais falam, mais revelam suas inseguranças. O silêncio, por outro lado, é um terreno fértil para a confiança. Ele transmite segurança. Ele mostra que você não está preocupado em se justificar. E isso por si só já é um sinal de inteligência superior. Quando você deixa de disputar com palavras, começa a dominar pela presença. Você se torna alguém que inspira respeito sem levantar a voz, alguém que impõe autoridade sem precisar exigir, alguém que é ouvido justamente porque não fala o tempo todo. Esse é um poder raro. É o poder daqueles que sabem que o verdadeiro conhecimento não se mede pelo barulho, mas pela profundidade. O silêncio também protege. Quantas vezes você já se arrependeu de ter falado algo no calor do momento? Quantas vezes uma palavra precipitada destruiu uma oportunidade, uma relação ou a confiança de alguém? Quando você escolhe o silêncio, dá a si mesmo o tempo necessário para processar, refletir e decidir com clareza. Esse tempo interno é a diferença entre reagir de forma impulsiva e agir de forma inteligente. Por isso, lembre-se, o mais sábio não é o que fala mais, mas o que fala menos, e quando fala, suas palavras têm peso. Aqueles que aprenderam a cultivar a presença silenciosa carregam dentro de si um tipo de magnetismo que ninguém consegue explicar. É uma energia que atrai, que transmite confiança, que inspira. Esse é o quarto segredo para ser mais inteligente do que qualquer pessoa sem dizer uma palavra. Abraçar a sabedoria do silêncio e se conectar à força dos arquétipos dentro de você. E assim, unindo observação, escuta, diálogo interior e silêncio estratégico, você descobre que a inteligência não está em se exibir. Ela está em se aprofundar. Ela está em viver com presença. E essa presença por si só é suficiente para fazer você ser respeitado, admirado e reconhecido, mesmo quando não diz absolutamente nada.